Pessoal, eu já dei start na gravação. Antes da gente iniciar a aula de hoje, eu vou só colocar aqui as diretrizes aqui do Senai, tá? Já compartilhei o som. E daí depois das diretrizes aqui, a gente volta à nossa programação. Como aproveitar melhor sua web aula via Teams? Participar de uma web aula é mais do que entrar na chamada, é estar presente, focado e respeitando o momento de aprender. Vamos às dicas? Escolha um lugar tranquilo, bem iluminado e sem barulhos. Isso ajuda você e toda a turma a manter o foco na aula. Entre na sala alguns minutos antes do horário. Assim você consegue testar a internet, o áudio e começar a aula com calma. Sempre que possível, mantenha a câmera ligada. Isso mostra envolvimento. Mas lembre-se, esteja com roupa apropriada, em um local adequado e cuide do que aparece ao fundo. Você está em um ambiente de aprendizagem. Quer falar? Use o chat ou a função levantar a mão. Respeitar o tempo de fala do outro ajuda todo mundo a participar melhor. Evite distrações durante a aula. Feche outras abas, guarde o celular e foque no conteúdo. Esse é o seu momento de aprender. Em caso de dúvidas sobre o conteúdo, fale com seu tutor ou tutora. Para dúvidas sobre acesso ou uso da plataforma, procure um monitor. Use o AVA, ele é o seu canal direto com a equipe. Você faz parte da aula e a gente está aqui para ajudar você a aproveitar o melhor dela. Pessoal, eu estava aqui conversando antes de iniciar a gravação. Foi até o Davi que entrou antes, aqui na pasta aqui da UC. Aí eu tava vendo aqui, deixa eu compartilhar a tela aqui com vocês. Aí, pessoal, só fazendo alguns disclaimers, eu já postei eu sei que vocês têm mais aqui, né, momentos presenciais já concluído. Os que estavam postados, já postei esses dois aqui, né, as notas esse do dia 13 e do dia 14. Algumas correções já fiz, tá? Teve gente que já enviou já as quatro atividades aqui, eu já corrigi, olhei aqui mais cedo. Então, olhei do momento presencial. Aí, relembrando, pessoal, já fechei aqui as notas do modo específico 2, né? Da primeira C que a gente já finalizou, né? De instalação industrial, de acionamento. E agora só falta essa daqui de projeto industrial. Aí lembrando aqui o nosso cronograma, ele tá até dia 11/9. Eu olhando aqui no cronograma de vocês, aqui na planilha, a mais atualizada aqui que a Letícia me passou, vai até isso, 11/9, né? E aí aquele período de recuperação barra matrícula, né? Que aí dá mais ou menos umas 2 semanas, aí começa dia 12/9 até 23, tá? Aí, ó, 12/9, né? Até 23. Então, a gente tá tendo aula hoje, né? Vamos ter na próxima semana. E na outra semana vai ser, né, matrícula, recuperação. Eu estava pensando aqui, se vocês conseguirem enviar todas as atividades até dia 12, fica bom, tá, pessoal? Tentem enviar o que tiver faltando aí para enviar essa aqui de projeto elétrico industrial. Tentem enviar até na sexta-feira, porque aí fica mais fácil, ó, já segunda-feira. Segunda-feira não dá porque eu dou aula o dia inteiro. Mas a partir da terça já dá para, né, fazer conselho de classe lá com a Célia. E aí a gente já fechar, porque o eficiência energética, o próximo módulo, ó, já começa dia 24/9.
que é a última UC. São 6 UCs aqui, ó, de eficiência até projeto do CEP. Aí eu estava conversando aqui com é, se vocês têm alguma dúvida pontual, daí o planejamento que eu tinha feito aqui, né? Pelo menos aí eu já a Letícia já deixou os materiais extras aí, né? As aulas, as 4 aulas, compreendendo as 4 atividades aqui. A última foi semana passada, né? Do cálculo. Vocês têm alguma dúvida da aula passada ou de outra aí que queira tirar agora? Mas aí, se vocês quiserem, eu falo do o Davi, né? O Alisson Henrique aí que está na aula. Eu falo do projeto industrial, porque assim, projeto mesmo, a única tarefa, vamos dizer assim, que tem a ver com o projeto industrial foi a da aula passada, essa daqui do cálculo. A única. E é igual eu falei para vocês, provavelmente vocês vão fazer esse cálculo só aqui, né? E dependendo, até se você for trabalhar como cadista, né? Ou seja, como projetista, fazendo os projetos lá no programa, eu mesmo, quando eu fazia lá no programa, eu praticamente não fazia esses cálculos na mão, né? Eu fazia tudo na planilha. E mexer com o projeto na planilha é a coisa mais é rápida mesmo. Ela tem que ser rápida, porque senão você não entrega para o cliente. Aí, se tiver uma dúvida pontual, vocês podem perguntar, tirar agora. Mas se não tiver, eu posso mostrar para vocês vamos dizer assim, o caminho normal de um projeto industrial. E aí, como que, por exemplo, você vai escolher o transformador, tá? Deixa eu só fechar aqui umas abas aqui que eu esqueci aberto. Aí eu mostro para vocês como que escolhe o transformador. Inclusive, eu escolho ele numa tabela antiga. Vai ser bom até a oportunidade de eu descobrir qual tabela, né, lá da Equatorial, que é interessante, né, você observar para escolher o transformador a partir da demanda que foi calculada, tá? Porque aqui eu olhava antigamente, chamava NTC 05, tá? Hoje, até a Enel, deixa eu compartilhar de novo, deixa eu ver se eu fechei aqui, fechei. A Enel, ela usa outras tabelas, mas basicamente o cálculo é o mesmo. Deixa eu pegar aqui a tabela antiga para mostrar para vocês. Cadê? Era essa daqui, ó. Até a Enel, né? A Enel foi a que assumiu depois da Celg, né? A Enel perdeu a licitação, né? E daí entrou a Equatorial. Mas até a Enel, ela seguia essa tabela aqui, ó. Era a tabela 1, né? Tanto a Enel. O que que a Enel fez de diferente aqui? A única coisa que ela fez, eu até nem tenho a atualizada da 05. Ela só pegou esse Celg aqui, apagou e colocou Equatorial no lugar. Porque independente de ter mudado de concessionária de energia, essa tabela aqui de referência, ela sempre continua sendo a mesma, tá? Eu vou deixar ela aberta aqui. Vou pegar aqui um projeto industrial aqui. Vou pegar esse aqui de referência, que eu acho que até usei, foi na primeira aula. Esse aqui da Equatoria, ou da JC Distribuição.
esse aqui era de Marabá. Aí, para esse aqui é Marabá, a tensão era 127 volts, o monofásico, né? O que a gente conhece aí como 110 volts. Ó, esse aqui é um industrial, esse aqui é da JC Distribuição, né? Igual ela tem aí perto aí do Charuri, né? Acho que fica mais perto da unidade do Charuri do que da de Aparecida. Aí, esse daqui é uma das plantas do projeto, né? Quando a gente colocou em aprovação, se eu não me engano, ainda não era nem Equatorial Pará. Na época, né, era Centrais Elétricas do Pará. E se eu não me falha a memória, a norma chamava NTD, né, Norma Técnica de Distribuição 02, a que foi utilizada para o cálculo aqui. Então, esse daqui é da JC Distribuição lá do Marabá. E aqui, ó, foi o cálculo de demanda, tá? Então, as tomadas, né, de uso geral e iluminação, tá? É porque dependendo, você tem uma tabela que ela ficava em outra norma, aqui era NTD 04. Eu não me lembro, acho que era 02, a lá do Centrais Elétricas do Pará, a CELPA. Só que é o seguinte, aí dependendo da quantidade, por que que tá mostrando aqui 100%, 20%? É porque dependendo da quantidade de iluminação, é porque basicamente a JC é o quê? É logística, né? Compra grandes quantidades aí de alimentos, né? Tem câmara fria. Muitas das coisas que ela tem lá, ela nem armazena na própria sede, ela armazena em outros locais, né? Que aí fica mais fácil para a logística dela. E basicamente lá tem um CPD, tem uma central de processamento de dados, tá? E tem também um call center telefônico também lá. Por que esse call center? Inclusive tem um, né, junto com o call center, o CPD, é porque é o seguinte, como é que a JC Distribuição ganha dinheiro? Ela ganha dinheiro, né? Não é igual uma indústria que é produzindo, por exemplo, vamos pegar a Ambev aí, né? A Ambev, ela faz a produção da essência, né, do refrigerante, ela tem vários sabores, da essência das bebidas lá, da cerveja, energético, né? E por aí vai, né? Vários tipos de bebida. Então ela tem os insumos, cria cada bebida, é, faz o armazenamento lá no tanque, né? Aí tem o tanque de você criar basicamente a mistura e tem o tanque que depois ela criada, você vai fazer o invase, né, nos vidros lá. Aí tem uma parte lá que faz só asepsia, né, e tal. Tem uns que usa a garrafa PET, né? Então garrafa PET já é outro processo, mas também, obviamente, tem a limpeza, né? O PET é limpo. E aí, já a JC Distribuição, não. Ela pega lá da Ambev, ela pega, sei lá, da Pepsi Company, que também é da Ambev lá, a Mabel, né? A parte da Mabel. E por aí vai. Ela vai comprando grandes quantidades e vendendo, né? Ela compra no atacado, ou seja, ela compra uma quantidade muito alta, né? E vende para atacadistas também, né? Grandes comércios, pequenos comércios. Ou seja, ela compra no atacado e vende também no atacado para esses grandes comércios. Então, ela armazena, né? Ela armazena, mas basicamente é vender, é comprar no atacado e vender também no atacado. Daí você precisa de uma infraestrutura de logística,
Inclusive, nem a própria. Tem um prédio aqui perto, aqui, que é o da Caixa Econômica. Inclusive, alguns andares ela aluga, né? Aluga para operadoras de telefone. Só para vocês terem uma ideia, a JC Distribuição ela tem o próprio CPD, né? Não é igual você alugar uma sala, alugar uma infraestrutura na nuvem, né? Ela tem a própria infraestrutura e essa infraestrutura ela é capaz, os enlaces lá é capaz de, por isso que tem uma parte aqui de CPD que é gigantesca aqui para esse projeto. Então aí você pensa, né? O CPD tem muito ar-condicionado, você precisa resfriar. Eu lembro que era só máquina de última geração, era Dell, eram servidores Dell lá. Então você, dependendo da carga aí, né? Dependendo da iluminação, aí tá vendo essas porcentagens aqui, ó, 20%, 40%. São fatores. Quanto mais, por exemplo, esses chuveiros aqui, basicamente, era do pessoal lá, né, da parte, por exemplo, tem o pessoal lá da parte de logística, que chega o caminhão, aí você vai carregar o caminhão, ou então você vai despachar, né, o que está no caminhão, colocar ali na câmara fria. E aí, basicamente, e segundo a NR18, você tem que ter uma infraestrutura, né, com uma quantidade aí, né, mínima de infra, por exemplo, chuveiro, de vasos sanitários, de banheiros, né, para comportar os colaboradores, né, os funcionários ali que tem naquela unidade lá. Então, essas porcentagens chamam-se fatores de demanda. Aí, dependendo da quantidade de cargas que você tem, você pode multiplicar por esses fatores que eles diminuem sensivelmente, né, o valor da potência, né, principalmente a potência aparente, né? Aí, lembrando aqui, ó, que no final aqui do cálculo, ó, tudo está em termos de volt-ampere. Lembra lá de eletricidade que a gente estudou lá, né? Eletricidade, a gente estudou a potência, né? Potência aparente, né? Potência ativa, que é a que realiza trabalho, e a aparente é a unidade de medida volt-ampere. A gente vai voltar a discutir na próxima, né? Na primeira C sobre eficiência energética, né? Mas eu estou falando isso só para relembrar vocês. Então você vai fazendo esses cálculos. Esse aqui é o cálculo geral, né, de todas as pranchas aí. E aqui, ó, é, a demanda total deu 298, né? 298, 1.500, né? 567,5 volt-ampere. Então, colocando em termos de kilovolt-ampere, né, deu aproximadamente, né, quase que 300, né, deu 298,6 kilovolt-ampere, né, fez uma aproximação, porque é uma casa depois da vírgula aqui, né, porque quilo é vezes 10 a terceira, né, e aí, como uma é 5 aqui, né? Aí você aumenta, né? Se o valor, na verdade, é depois do 5 aqui, ó. Se o valor é até 5, você aumenta uma unidade. É por isso que deu 6. Se fosse 50, né? Em vez de 567, fosse 5, 4, né? 53, 52, 51, você continuaria com 5 aqui, beleza. Então, esse aqui é o número mágico quando a gente fala de projeto industrial. Chegou nesse número aqui, aí o que que o projetista vai fazer? Esse número, ele vai indicar qual transformador que eu vou instalar. No caso, para essa unidade aqui, até tá aqui, ó, 220-110, que na verdade não é 110, é 127. Beleza, tá aqui a configuração, né? Em triângulo, a parte de média tensão, né, 13,8, e em estrela, né, a parte aqui onde é monofásico,
e bifásico. Sempre aparece nessa configuração aqui. Inclusive o 13.8 aqui, pessoal, não é a tensão em uma fase dessa rede. Na verdade, é a tensão entre duas fases. A tensão de uma fase dessa aqui é aproximadamente 7.960 volts, tá? Então, professor, então quer dizer que a 13.8 ela não tem 13.800 é, volts numa fase, não, né? É em duas, né? É igual a configuração aqui, né? Da baixa tensão, isso mesmo. Aí o que que o projetista faz, né? Se ele utiliza o programa, depois você faz esse cálculo aqui, vai aparecer o menu na tela falando qual que é a concessionária de energia que você, né, vai implementar aqui. Geralmente o programa pergunta isso. Aí você fala, Equatorial Distribuição Goiás, né? Ou Equatorial Pará, né? Nessa região aí. E aí, a partir dessa informação, ele vai pegar no banco de dados dele, né? No caso, se fosse aqui, igual eu mostrei para vocês, se fosse utilizar essa norma aqui da CELG para a gente saber qual transformador, aí como é que você faz, né? E o programa faz do mesmo jeito, ó. Se deu 298, ó, esse daqui é o rol, né? O rol de... Ele não está deixando eu escrever aqui, não, mas não tem problema não. Vou usar a notinha aqui, programa de notas. Aí no industrial você vai fazer o seguinte, ó. Deu, né? Deu 298. Aí, ó, na prática, você escolhe daqui para baixo. Aí lembrando, você tem que olhar aqui, ó, transformador trifásico, né? Então você tem a opção, ó, de 75 kVA, você tem a opção de 112,5 kVA, tem a opção de 150, tem a de 225, a de 300 e a de 500. Inclusive, eu peguei essa tabela aqui, mas daqui a pouco vamos procurar aqui para a gente achar em qual norma que está essa tabela. É importante você está fazendo curso de eletrotécnica, até eu, né? Só para vocês terem uma ideia, né? Quando eu aprendi era essa tabela aqui, né? E por muito tempo que eu trabalhei, né, fazendo projeto, né, aprovando projeto da concessionária, era essa tabela aqui. Mas acredite, essa tabela aqui não vai mudar muita coisa, não, porque vai ser apenas essa mesma tabela, mais ou menos com a mesma configuração. A diferença é que ela tem um design, né, um design diferente, tá lá equatorial e tal. Então, o projetista, ele vai na norma técnica, no caso, na época era essa daqui, ó, NTC 05, né? Fornecimento de energia em média tensão, tá? É o que essa norma aqui fala. Daí o projetista, obviamente, vai olhar aqui, ó, 298. Então, eu posso escolher, né, uma subestação com 300, mas eu também posso escolher uma com 500. Professor, posso escolher mais? Pode, por exemplo, lá na Jaime Câmara, que na unidade aqui de Goiânia, a unidade fica ali no Bueno, tem três desse daqui, ó, três transformador de 500 kVA. Aí esses três aqui estão numa cabine, né? Ou seja, ele está numa subestação que é chamado de subestação abrigada, tá? Aí, por exemplo, ó, é 200, 298. Vamos supor que eu escolhesse esse, né? Para a tensão de 220, lembrando que esse projeto ele foi pensado para 110. Aí vai divergir, é porque eu não tenho mais a norma que foi aprovada aqui, tá?
Ficou lá nos arquivos da empresa. O máximo que eu tenho são essas pranchas aqui que eu uso para ministrar aula. Aí, segundo essa configuração, tá vendo aqui, ó, que a concessionária, já nessa tabela aqui, ela fala, olha, já que você, vamos supor, escolheu de 300, né? Sabe qual que é o problema dessa configuração? É porque ela está muito próxima em potência da potência total, né? Da demanda total dessa edificação, né? Dessa indústria aqui. Aí, eu lembro que na época, né? Como projetista, eu perguntei lá para o José Carlos, ô José Carlos, assim, você tem essa unidade sua aí lá do Marabá aí, você tem previsão de aumentar ela, né? Ela é uma unidade, vamos dizer assim, pequena. Você quer aumentar? Qual que é o seu horizonte aí de investimento? Ou você vai abrir outra unidade na região, ou não compensa, né? Tem toda uma questão. Aí, por que? Ele até me perguntou por que que eu fiz essa pergunta. Eu falei, porque essa potência aqui que deu a sua empresa aí, nessa unidade, deu próximo a um transformador. É um transformador que já tem no mercado, que é o de 300. Se você for usar o de 300, então você vai ficar preso nessa demanda aqui. Aí vamos supor que daqui um ano, né? E lembrando que esse contrato, por exemplo, eu escolhi esse transformador. Aí eu vou mandar fazer a subestação, né? Com essa configuração. Aí, por exemplo, vai utilizar um disjuntor de caixa moldada de 500 amperes, que é o recomendado para esse transformador, tá? Aí você tem duas opções aqui, ó. Na verdade, você tem quatro opções, ó. Se você for utilizar o PVC 70, que é o cabo mais barato que tem, tá? Você tem duas opções para ele. Ou você utiliza por fase dois condutores de 40 milímetros, 240, né? Milímetro quadrado, ou três condutores de 150 por fase. Espera aí, professor. É isso mesmo que o senhor falou? Então quer dizer que tem o transformador, né? Tem o primário que o senhor falou, que é aquele, se você olhar por cima aqui, né? A vista aérea aqui, né? Aí nessa bucha aqui, a bucha da fase A, por exemplo, né? Vai estar H1. Essa daqui é da fase B, vai estar escrita H2. E essa daqui é da fase C, né? Da fase C vai ter escrito H3. Então é aqui que chega o 13.8, né? E o senhor falou que tem umas buchas aqui, né? É a X0, que é o neutro, né? Aí depois vai ter uma bucha aqui, a X1, que é a fase A, só que para baixa tensão, né? Então essas buchas aqui são de baixa. Então, cada uma delas, se fosse aqui em Goiás, né, teria 220 volts. Aí você tem a X1, a X2, a X3, acabou. E a X0, que é o neutro. Porque na baixa tensão, a ligação vai estar em estrela. O neutro, ele está aterrado e cada fase está com a ligação estrela. Isso aqui é na baixa tensão. Agora, na média tensão, né, no 13.8, você vai estar ligado em triângulo. Você só tem tensão de linha, né? Quando fala só tem tensão de linha, é porque no triângulo você só tem tensão entre fase e fase. Por isso que ele chama 13.8. A fase A tem 7.965 vezes raiz de 3 vai dar mais ou menos 13.8. Ó. A gente pode até fazer a conta aqui para vocês verem. Se eu não me engano, é isso mesmo. 7.965, acho que é isso. Vezes raiz de 3. Ó, isso mesmo, ó. 13.795, né?
Se você for arredondar, dá 13.800 volts, tá? Então, a tensão da média aqui, né, é tensão só. A gente fala 3,8 porque é tensão de linha. É tensão entre fase, porque o triângulo, né, ele não tem tensão de fase, a ligação triângulo. O único que tem tensão de fase é a ligação em estrela, né? E por que que a gente utiliza para a indústria, para nossas casas, para o comércio, a ligação em estrela? Porque a ligação em estrela você tem a vantagem de ter circuitos monofásicos, que são a maioria aí das residências, né? Circuitos bifásicos e circuito trifásico. Já na ligação em estrela, você só tem ou circuito bifásico, que é chamar tensão de linha, ou trifásico. Ou é bifásico ou é trifásico. Monofásico não dá, né? Até dá para você fazer, mas o problema é que eu teria que ter um aterramento, né, para esse tipo de ligação, né? E esse aterramento na ligação estrela aí, né? Ele é complicado, né? Dá para você, na triângulo, desculpa, né? Dá para você fazer, mas na estrela é bem melhor, porque ela é basicamente é vetorial. A corrente elétrica em circuitos, vocês viram lá com o professor, acho que foi o professor Hipólito, né, que ministrou eletricidade com vocês. A corrente elétrica, é tudo senoidal, né? A tensão é senoidal e a corrente, basicamente, ela não lida de forma algébrica igual em circuito de tensão e corrente contínua, que são dentro da maioria dos equipamentos, né? Dentro de uma TV, dentro de um computador, né? Ou seja, naquela parte interna ali, é tudo tensão e corrente contínua. E aí as correntes, você faz tudo, né, a somatória de forma algébrica. Já em circuito de tensão e corrente alternada, não é bem assim. Você fazia uma multiplicação até que vai, mas soma. Vocês viram, tanto que foi difícil lá, por exemplo, o motor ele é uma impedância, né? Você calcula a reatância indutiva do motor, né? Ou seja, a parte de cabeamento é a parte resistiva e a parte de enrolamento da bobina é a parte, né, indutiva, né? Aí você tem que calcular a reatância indutiva, que depende da indução, né, do valor ali em R da indução eletromagnética daquele motor. E essa indução também existe o fator de potência, motores de alto desempenho, eles têm fator de potência próximo a 0,92, tá? Já naturalmente, você já compra o motor ali, só que, como se disse, você tem que arrancar a sucuri do bolso. Ele é caro, mas é caro mesmo, é com gosto. Agora, se você comprar um motor comum, que não é um VEG, né? Ou um motor aí, La Garantia Sordiou, um pé de boi, o fator de potência, o cosseno de φ dele natural, ele já é baixo, né? Por exemplo, é 0,60 e pouco. Então, você obrigatoriamente tem que fazer correção do fator de potência, colocar um banco de capacitor para corrigir essa deficiência que ele tem, né, na qualidade, né, do enrolamento dele, na qualidade da montagem. Por isso que ele é mais barato. Aí você tem essas opções, né? Então, ó, por fase, você vai utilizar dois de 240, ou seja, para fase A, você vai utilizar dois. Ah, não, isso aqui é o cabeamento do secundário, viu? Isso aqui é o que sai aqui, ó, do X1, X2, X3, X4. Pera aí, professor, então quer dizer que o X1 aqui eu vou ter que ter dois condutor. Pô, aqui porque não esqueci, ó. Eu vou ter que ter dois de 240, mais dois aqui no X1.
2 no x2 e 2 no x3, ou seja, 2 vezes 3, 6. 6 condutores é. Agora, se você quiser, você pode colocar 3 de 150, ou seja, 3 vezes 3 já vai dar 9. Isso eu não estou contando com o do neutro. Inclusive, existe lá na NBR 5410 uma tabela que você faz um cálculo. Como essa corrente ela não é algébrica, ela é vetorial, dá para você diminuir o valor, né, do condutor de proteção e do condutor de neutro. No caso, se a gente fosse olhar essa tabela aqui, ó, deixa eu pegar a tabela lá. Vou só achar a tabela aqui, tá lá. Ah, aqui, ó. Tá nessa página aqui já. Isso aqui é lá da 5410, ó. Dependendo da tabela, né? Dependendo da bitola, por exemplo, você tem a opção de 240, você tem a opção de 150. Você já vão varrer todas as opções, né? Então, você pode ter dois por fase de 240 ou três por fase de 150. Isso se for esse aqui é o mais barato. Agora, o mais caro é essa configuração aqui, ó. Você tem a opção de 2 de 185 ou 3 cabos de 120. Professor, então quer dizer que eu, como projetista, posso arbitrar isso? É, mais ou menos. Na verdade, você vai chegar no seu cliente e falar, olha, a sua carga é essa, né? 300, né? Uma das reuniões, né? Mas eu aconselho você fazer isso sempre. Você não vai tomar essa decisão sozinho, não. Até mesmo porque o orçamento é dele, né? Você vai fazer o cálculo até aqui, ó, 300 kVA, né? Aí você chega nessa tabela. Beleza, cheguei na tabela, né? Descobriu que é um disjuntor trifásico de caixa moldada, né? Um de 500. Aí você tem essas opções. Se eu chegar no seu cliente e falar, olha, é o seguinte, eu tenho essas quatro opções aqui, ó. Esses dois são os cabos mais baratos do mercado e esses aqui são os mais caros. E daí aí você vai explicar para ele, é dois, é cada um por fase. Aí, por exemplo, estou chutando aqui, vamos supor que ele escolha dois de 240. O neutro dele, ó, se ele for 240, o neutro dele pode ter uma bitola de 120, tá? Uma bitola de 120. O condutor de proteção, deixa eu pôr esse menu para o outro lado aqui. Já o condutor de proteção, ó, se for também de 240, ó, ele pode ser de 120, tá? Aí você fala para ele, ó, o neutro eu posso diminuir, tá? Você quer tudo em conformidade, tipo assim, ah, aí o dono da empresa vai falar, você conhece a malandragem aí, né, para dar uma diminuída no cabo, você fala, não tem nada de malandragem aqui não. Isso tudo é em conformidade com a 5410, tá? É cálculo, você quer cálculo, viu? Aí você já explica, porque eu já tive cliente que falou isso. Ah, então você sabe as malandragens. Não, eu falei, não, tem nada de malandragem aqui não, que é profissionalismo. Aí você fala, olha, se você escolher esse de 240, dá para diminuir o condutor do neutro para 120 e o do terra também. Aí, por exemplo, se você escolher esse de 150, esse mais caro aqui, ó, já o de 150, ó, dá para diminuir o neutro para 70, né? E o condutor de proteção para 95, ó. Agora a opção de 185, ó,
Dá para diminuir o neutro para 95, né? E também, ó, o neutro para 95, né? O neutro não, o terra, né? O protetor, o de terra aqui. Deixa eu ver que falta, ó, tem o de 120 também, ó. A opção de 120 aqui, dá para diminuir o neutro para 70, né? E o cordoária de proteção também para 70. Aí você fala, né? Ó, isso aqui são os mais baratos, esses aqui são os mais caros. Qual que você prefere aí? Porque aí você fala, não, porque já aconteceu, ó. Por exemplo, você faz o projeto, aí nesse aqui não tem como, né? Se fosse um transformador de 112,5, por exemplo, ó, já daria o disjuntor, né? O disjuntor trifásico 175, né? Aí você tem duas opções, de 95, que é o mais barato, né? O PVC 70, ou então o XLPE 70 aqui. Aí geralmente a construtora lá, o cliente, ele escolhe esse mais barato aqui, viu? Raro, eu já vi em hospital, viu? Hospital, o pessoal geralmente vai com a confiabilidade maior, né? Eles escolhem o mais caro. Mas não sendo, ainda o administrador ele é médico, né? Então, ele escolheu isso. Tirando o hospital, eles só escolheram como diz aquele desenho lá do Pica-Pau, né? Pela minha experiência nessa indústria vital, sempre o pessoal escolhe o mais barato aqui. Mas como você tem essas opções aqui, aí você vai apresentar para o cliente essas opções, né? E aí ele vai optar, né? Pelo orçamento lá. Não, então, sei lá, coloca dois de 240. Aí você fala, ó. Aí lá no orçamento vai dar para diminuir a bitola do neutro, né? E a bitola, né, para 120 e a do proteção para 120. E detalhe, esses aqui, ó, o neutro e o condutor de proteção, eles não têm a necessidade de ser dobrado igual esses aqui, viu? Eles não são dobrados, tá? A bitola é menor e não é dobrada. Deixa eu ver o que mais que dá para falar para você. Então, aqui são os eletrodutos, né, que vão compor aqui. Aí, óbvio, né? Ah, professor, não usa mais essa tabela. Então, qual tabela que eu vou usar? Basicamente, a que você vai usar, ela é muito parecida com essa daqui, ó. Vamos procurar aqui. Vamos usar esse hash de tempo aqui, ó. Aqui, ó. Normas técnicas, Tutorial Goiás. Eu tô chutando, aí você vem aqui, norma técnica de conexão. Aí sempre faz essa propagandinha ali, entendi, enviar. Clica de novo, vai aparecer aqui. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Critérios de projeto, projeto de rede. Esse daqui eu acho que não esteja nesse. Padrão, que é rede compacta. Eu tô achando que essa tabela ela vai estar aqui, ó. Se eu não me engano, eu já tenho a 05 aqui já. Não, não tenho. Eu tenho, mas não deve estar aqui não. Relatório, cálculo de demanda, autorização, modelo de memorial.
Vamos dar uma olhada aqui. Deixa eu ver aqui se está como subestação. É porque eu não queria, eu queria procurar, deixa eu ver. Tabelas, motores, deixa eu ver, demanda. Geralmente está em uma tabela. Tabela 24, ó, característica dos transformadores. É a única coisa que eu estou vendo aqui, ele está como transformador. É, eu tô achando que deve estar nessa tabela mesmo aqui, ó. Ó, tem característica e tem escolha do transformador. Vamos lá na página 26. Aqui, ó, tá vendo que ele tem o. Vamos colocar os dois aqui, um em paralelo com o outro. É, não era para ser essa tabela aqui. Deixa eu ver. Era essa aqui, ó. Eu fechei ela sem querer. Não, não tinha fechado, não. Achei que eu tinha fechado sem querer. Ó, objetivo, ó, tabela 23. Escolha do transformador, faixa de tensão, 380, 220 ao nosso, né? 320, 127 ao outro. Só tem, ó, 45, 75, 112,5 aqui. Ixi, esse cálculo aqui é de negócio de juros composto. Deixa eu ver se mostra mais algum. Deixa eu ver, capacidade. Ah, tá aqui, ó. Característica dos transformadores, né? Ó. Nossa, eu confesso que essas tabelas aqui dessa da Equatorial, o cara, o projetista aqui tá viajando. Aí, ó, tá vendo? Ó, 45, 75, 112,5, 150, 225, 300. O de 500, ele não dá opção aqui, embora exista. Eu vou dar uma olhada mais aqui. Eu vou ver se em outras normas tem, pessoal. Mas basicamente é essa tabela aqui, ó, da 05, né? Tabela 24, né? Revisão 4 aqui, ó, no caso. Essa tabela aqui. Pessoal, vou rapidão aqui, já que a gente fecha aqui. Eu vi que deu 22 aqui. E basicamente é assim, você tem que escolher o transformador que mais se adequa à faixa de demanda do cálculo do projeto. Pera aí, rapidão.
Isso deu certo aqui. Vou ter que procurar aqui qual tabela da Equatorial, porque eu tô achando essa tabela aqui muito pobre, muito simplesinha. Sério, não consigo imaginar que a Equatorial do Pará, por exemplo, que tem muito mais tempo que a gente aqui, seja tão simplista. Só vá até o transformador o de 300, não tem lógica. E aqui, ó, no próprio cálculo aqui, ele só mostra até o 112,5, não faz sentido. Vou fazer o seguinte, pessoal, vou procurar aqui e na próxima aula eu mostro para vocês aqui qual que é a tabela aqui. Eu não consigo aceitar que é essa tabelinha aqui simplesinha, né? Deixa eu compartilhar que até parece que vocês estão vendo aqui. Eu não consigo aceitar que é só isso aqui. Tem um range aqui, a demanda diurna, deve ter alguma coisa aqui para indústria, escolha de transformadores, né? Talvez esteja até aqui, ó, critérios de subestações, quem sabe? Talvez esteja até aqui. Vou baixar essa daqui e aí a gente vê na próxima aula, porque a gente tem que usar uma tabela, tipo essa tabela aqui, né, essa daqui completa, ó, com aqui ó, tá mostrando limite de carregamento, que isso aqui é questão de potência, né? Geralmente a tabela completa que ajuda a gente a optar por um transformador, por um projeto comercial grande, né? Um supermercado ou uma indústria, é esse tipo de tabela aqui, que mostra o, o, o transformador, né? Mostra o disjuntor e o cabeamento, né? As opções que você tem, né? Acima disso, aí você vai fazer uma subestação, né? Uma subestação que tem, sei lá, três transformadores de 500, igual esse exemplo que eu dei, ou então um de 500 e outro de 300, tem essa opção. Ou igual uns da Pepsi Company aí, que é de 1.000, ou seja, potências que não estão previstas. É basicamente quando você da concessionária coloca esses transformadores aqui, essas opções, essas são as opções que inclusive a Transol, a Eletroenergia, a Agel ou qualquer outra empresa grande aí que fornece esse tipo de equipamento, né? Para as indústrias, tem lá em pronta entrega, tá? Aí é obviamente, por exemplo, a Natuza Transformadores, ela fez né? Lá para tem um shopping aqui em Goiânia, um Shopping Cidade Jardim, aí lá tem um transformador de 500, ou de 500 não, é de 750, né? Ou seja, bem maior aqui que essa configuração. Então, uai, peraí, ele não está previsto nem nesse antigo que o senhor falou e nem nesse novo aqui da Equatorial. Então quer dizer que eu não posso usar? Pode sim, né? Desde que ele esteja dimensionado de forma correta. Isso aqui é uma sugestão, né? Obviamente, essa sugestão ela não é um chute. Foi feito um cálculo, né? E aí a própria concessionária, é interesse da concessionária de energia, porque ela fazendo essas tabelas, unindo as normas técnicas de distribuição, você tem a oportunidade, né, de indicar para o cliente a melhor solução energética que ele vai adotar para evitar erros, né, evitar, imagina, você gasta um dinheirama num transformador, num padrão que não atende a concessionária local. Isso vai ser prejuízo, né, para o seu cliente, né? Aí você também vai ficar com cara de besta lá, né? Você, nossa,
contratei um eletrotécnico aqui que o cara falou que era o top, contratei um engenheiro eletricista aqui que falou que resolvia tudo, né? Era só gritar chama e ele resolve tudo. Uai, esse cara não resolveu, né? Então é essa questão aí, que a concessionária ela faz essas tabelas baseadas em NBR, né? E baseado em norma de segurança também, né? Mas basicamente em NBRs, por quê? Porque nas NBRs tem as padronizações, né? E aí, a partir daquela padronização, ela pode, já que é a concessionária de energia elétrica, né? Ela dá a melhor opção, né, para o cliente, para ele poder fazer a sua instalação própria e ele, né, ter o máximo aí de economia, de eficiência, né? Porque é bom para a concessionária, né? Ela oferecer já basicamente a opção ali meio que pré-pronta, é só você olhar na norma técnica de distribuição ali que você vai ter a orientação técnica para sua empresa. É isso, pessoal. Já vou deixar aqui renderizando, tá? E aí, próxima aula, a gente continua discutindo aqui sobre mais outros documentos. Eu vou tentar aqui pegar umas RTs aqui, né? Mas só que RT sem estar caracterizada, para vocês verem como é que é o documento. Felizmente, como eu não tenho acesso ao CFT, né, o conselho aí dos técnicos, é porque a do técnico tem um design diferente. Tinha um professor aqui que ele era técnico, era não, né, não morreu, né, ele é técnico, é, aí ele até tinha me mostrado, ele fez um serviço, né, aí a RRT, né, que é a anotação, o registro de responsabilidade técnica, né, ele tem um design, né, diferente, ele tem um formato diferente. Inclusive, ele até deu na época uma aula especial, achei interessante. Eu pedi para os meus alunos participarem, né? E deu uma aula interessante porque ele entrou no perfil dele e ele foi fazendo uma RRT lá, exemplo, né? Mostrando para os alunos na hora da aula como é que emitia. Eu achei interessante isso, né? No caso, se eu for mostrar aqui a RT, a do CREA, né? Ela vai ficar longe, né, do que é o que é a realidade de vocês aqui, né? Beleza? Então é isso, pessoal. Vou deixar renderizando aqui. Fiquem com Deus e até a próxima web aula, tá?